galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingão, 11 da manhã, um sol para cada um e clássico paulista, São Paulo e Corinthians. E da mesma maneira que aconteceu no clássico carioca no sábado, que tivemos um tricolor jogando contra um alvinegro, né? Lá, branco e preto. Tivemos em São Paulo um tricolor jogando contra um time branco e preto. Tem até o vermelhinho lá, igual o do Rio. Vasco da Gama também tem lá o vermelhinho. O Corinthians também tem lá o seu vermelhinho. Mas a camisa é praticamente branca e preta, não é isso? Os dois tricolores levaram vantagem e pelo placar igual. No Rio, no sábado, tivemos a vitória do Fluminense sobre o Vasco de 2-1 e em São Paulo, a vitória do São Paulo de 2-1 em cima do Corinthians. E é desse jogo que a gente vai fazer o nosso breve comentário, a nossa breve resenha, porque tá quente, rapaz. Do jeito que eu gosto, calor, olha, de calor. Cara de Brasil e principalmente cara de Rio. Os paulistas, alguns reclamam, tem alguns amigos paulistas que reclamam. A galera de São Paulo e Corinthians sofreram, porque, rapaz, o sol tava um para cada jogador. Os jogadores hoje penaram lá. E é desse jogo que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do São Paulo, e você, meu amigo torcedor do Corinthians, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui embaixo na descrição. Você vai lá, diz o seu nome e o clube que você torce, que eu coloco você no grupo do seu clube. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro, tá escrito aí, seja membro. Você vai ajudar o canal. E quando tivermos sorteios, que a gente vai ter sorteios, quem for membro é óbvio que vai levar vantagem nesses sorteios. Então vamos lá, galera. São Paulo 2, Corinthians 1. Cara, o jogo em si não foi lá dos melhores. O São Paulo, na minha visão, foi superior no primeiro tempo. No início, Corinthians não jogou, só deu São Paulo. São Paulo fez 1-0 e só deu São Paulo. O Corinthians até deu uma melhorada, mas teve até um pouquinho mais de posse de bola, mas o Corinthians não fez... o São Paulo também não fez uma grande partida, mas foi melhor, estava mais organizado, conseguia fluir um pouquinho melhor, apesar do jogo estar muito por dentro dos dois times, muito travado. Sabe aquele... Deixa eu ver aqui. Tem alguns jogos, brincadeira de criança assim, que você diz, pô, ele tá fazendo o jogo ficar trancado. Dominó, tu não faz isso? Dominó, tu não pode trancar o jogo? Pode. E tem alguns times, e tem alguns treinadores que fazem o jogo ficar travado, trancado, fazer um jogo feio por necessidade. Outros são por falta de qualidade mesmo. Mas o jogo estava trancado. E olha, que são dois treinadores que gostam de jogo aberto. São dois treinadores que têm uma filosofia pro ataque. Mas nesse caso, principalmente no primeiro tempo, a filosofia de ataque ficou mais pelo lado do São Paulo do que pelo lado do Corinthians. A maior parte do primeiro tempo é do São Paulo, apesar de nem São Paulo e nem Corinthians tiverem feito um grande primeiro tempo. E também não foi um primeiro tempo onde se teve muitos chutes a gol. Não foi. Também não foi. Mas o primeiro tempo o São Paulo foi melhor. Apesar de o jogo ter sido empate no primeiro tempo. O São Paulo começou melhor, fez o gol, continuou melhor.
Assim, o Hernandes que entrou como titular, como capitão, pra mim, como o cara não joga uma partida inteira há muito tempo, entrou na última, no segundo tempo, mas quando eu falo que eu não gosto do Daniel Alves no meio de campo, porque ele não é meio de campo, ele se destaca e vai ser sempre muito melhor que todo mundo de lateral direito. De meio de campo ele é um cara comum. E se você olhar o Hernandes jogar, mesmo ele sem ritmo de jogo ainda, a dinâmica que um meio de campista de origem dá ao jogo é diferente. É diferente. Tem laterais que caem para o meio de campo e se dão bem. Tem laterais que caem para o meio de campo. A gente já viu o Júnior, capacete do Flamengo. Foi lateral. Quando caiu para o meio, fez bem o meio de campo. O Felipe, que jogou no Vasco, jogou no Flamengo, que também era lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Caiu para o meio, também arrebentou. Entre outros laterais. Mas geralmente o lateral que vira meio de campo, geralmente o que mais se dá bem é o lateral esquerdo. O canhoto. Dificilmente o lateral direito é um cara que vai fazer um grande meio de campo. Geralmente falam que o canhoto tem mais habilidade do que o destro. Geralmente falam isso. A gente sabe que tem muito destro com muita habilidade. Mas o Daniel Alves, apesar de ter a sua qualidade, ele como meio de campo, na minha visão, ele é bem comum. Ele é bem comum. Diferente do Hernandes, que apesar de estar fora de ritmo, a dinâmica dele no meio de campo, a visão dele de meio de campo é diferente. E essa visão, por mais esforçado que o Daniel Alves seja, não vai ter. Não vai ter. O Hernandes entrou até bem, o Paulinho jogou pelo lado, era para abrir bem o jogo, mas o jogo não abriu, nem de Corinthians, nem de São Paulo. Como o São Paulo fez o gol primeiro, o São Paulo acabou dando uma minimizada no jogo, uma recuada. Mas mesmo assim, de 45 minutos de jogo, o São Paulo foi melhor pelo menos 70%. Quando teve a parada para dar aquela hidratada, logo após a volta hidratada, o Corinthians fez o gol. Numa bola lançada do meio para a ponta, pro Ramires, pro Ramiro, né? Ramires não, Ramiro, Ramires é outro, Ramiro. Eu não sei, eu acho que foi o Arauz que lançou. O Ramiro entrou entre o lateral e o zagueiro, que ali é quase que um beabá do futebol. E por que eu vou falar desse gol? O cara do meio de campo, quando pega a bola, ele tem que ter uma visão assim, ó. Assim. Aqui é o meio de campo, aqui é o meio de campo. Quando ele olha, ele tem que olhar assim, ó. Para as duas pontas e para o centro. E se o time que está marcando não fechar esses caminhos, ele consegue fazer um lançamento reto. Então eu peguei a bola, olhei, eu tenho 4 estradas. Se as 4 estradas estiverem abertas, é erro de marcação. A marcação não pode deixar essa visão do cara que está com a bola livre para ele fazer um passe reto. Ele tem que dificultar, ele tem que entrar nessa linha para dificultar esse passe. E o São Paulo não fez isso. Então o passe foi reto entre o zagueiro e o lateral. E o Ramiro foi lá, chutou. O goleiro do São Paulo também foi meio que mão de alface. Foi meio que mão de alface. E assim o Corinthians empatou. Depois lá dos 30 e poucos minutos, não me lembro nem quanto foi os minutos, deixa eu ver aqui. O Ramiro foi aos 36.
Foi aos 33 minutos, já estava no final do primeiro tempo, depois da parada. O gol do Hernani que foi de falta. Cara, eu sei, a bola fez uma curva, a lá Roberto Carlos, a lá Nelinho, para quem não conheceu o Nelinho, os mais novos vão nem saber quem é Nelinho. A lá Éder Aleixo, jogou no Atlético Mineiro, que batia com muita curva. A lá Marcelinho Carioca, foi do Madureira, foi para a base do Flamengo, cresceu lá no Flamengo, mas foi ídolo do Corinthians, que também batia muito bem assim. Neto, que tá hoje apresentador da Band, também batia com muita curva. Apesar dessa curva da bola do Hernandes, mas na boa, para mim o Cássio deu um molengo-tengo. Para mim o Cássio deu um certo molengo-tengo. Se fosse qualquer outro goleiro, eu não falaria isso. Agora, por Cássio, acho que ele não acreditou na batida do Hernandes. Acho que ele não acreditou. Jogador diferenciado é assim. Vai jogar pelo alto, vai jogar pelo baixo. Ele bateu tirando da barreira mais reta. E a bola fez uma curva depois que passou da barreira. Lógico. Mérito do Hernandes. Mas, sendo o Cássio, ele deu um certo mole. Os dois goleiros deram um certo mole. Tanto o Cássio no primeiro gol, quanto o Volpi no primeiro gol do Corinthians. Então terminou o jogo 1-1 primeiro tempo, mas o São Paulo melhor. São Paulo melhor. No segundo tempo, o jogo melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Os ataques começaram a produzir um pouco mais. Os jogadores tentaram abrir mais o jogo. Os treinadores fizeram substituições para melhorar o seu ataque, para ampliar o seu ataque, para abrir mais o campo, abrir mais o leque. Lógico, não tinha como fazer um jogo corrido, principalmente no segundo tempo. Um calor infernal, meio-dia. Não dá. Cara, esse horário de 11 horas, porra, é maneirinho no inverno, pode ser maneirinho na Europa. Porra, aqui no Brasil, filho, tu jogar de 11 a 1 hora da tarde, no calor, porra, é criminoso, parceiro. É criminoso. O Campeonato Brasileiro geralmente começa lá em abril, né? Abril, maio. Aí pega aí um bom período do Campeonato Brasileiro sem o verão. Sem o verão. Ou quase todo sem o verão. O Campeonato Brasileiro, acho que pega o Campeonato Brasileiro é todo sem o verão. Tem sol, mas não é aquele sol escaldante. Diferente do que vai acontecer esse ano. Esse ano o campeonato acaba em fevereiro. Eu quero ver se quando começar outubro, novembro, começar aquele sol igual deu hoje, de 40 graus, se vão colocar jogo 11 horas. É sacanagem, é criminoso. O cara não consegue jogar, filho. O cara vai estar com sol, a gente de fora, com 39, 40 graus, a sensação térmica dentro do campo vai ser de 45. Esse horário tem que ser revisto esse ano. Eu não gosto. Então coloca cedo. Coloca dia 10 até meio-dia, para começar 10 horas, começar 9 horas. Aí sim. Agora 11 horas já é criminoso. E no segundo tempo, os times até produziram mais, mas também não tinha como fazer um jogo acelerado com o calor que tava, pô. Você via que tinha jogador com meio palmo de língua para fora. O Hernandes até aguentou muito tempo. Então, os treinadores fizeram lá as suas mudanças. Você vê, o São Paulo trocou a frente toda. Trocou todo mundo à frente. Só ficou o Tietê. Por quê? Tinha que dar dinâmica. Quem dá dinâmica é o ataque.
Porra, com o calor que tava, filho, o ataque cansa, meio cansa. Tirou o Sara, tirou o Hernandes, tirou o Luciano, tirou o Pablo, tirou o Paulinho. O Pablo, na verdade, que saiu depois que saiu o gol. Mas pra segurar. Agora, Paulinho, Luciano, Hernandes e o Sara saíram no meio ali para poder dar uma respirada do time e pegar um gás. A mesma coisa foi o Corinthians. O Corinthians tirou o Natanael, tirou o Araújo, tirou o Ramiro, tirou o Jô e tirou o Cantillo. Por quê? Também para dar uma respirada. Os dois treinadores procuraram o ataque, mas nenhum dos dois times estavam muito inspirados. Porém, o São Paulo jogou melhor, articulou um pouco melhor e acabou nos acréscimos fazendo gol. E um gol a lá o Corinthians fez no primeiro tempo. O que foi que aconteceu com o Corinthians? Ele pegou a bola no meio, viu os caminhos, não tinha marcação, a marcação do São Paulo estava errada. Ele enfiou a bola entre o zagueiro e o volante. O Ramiro foi lá e fez o gol. O do São Paulo, o que aconteceu? O jogador do São Paulo pegou a bola, olhou os caminhos, fez o quê? Bola reta na ponta, sem marcação nenhuma. Bola reta na ponta, o jogador pegou a bola, cruza para dentro da área, entra reto, cabeceia, trave, gol. De enciclopédia, de livro. De livro. Pegou, dominou, olhou, reto aqui, quase que um triângulo. Aqui, ó, aqui, quase que um triângulo. Uma pirâmide, né? Tocou. Foi a mesma situação. Lógico, lance diferente, mas a mesma situação, porque a marcação estava espaçada e esses caminhos que a bola não pode passar reta, tem que ser dificultada, nenhum dos dois fizeram. Então, a bola foi bem enfiada, e não foi com dificuldade, aquela bola enfiada, voltando para nada. A bola foi tocada reto, tanto no gol do Corinthians quanto no segundo gol do São Paulo, aquela bola reta que não tinha ninguém marcando. Vão afunilando e deixam as laterais. Se não fizer isso bem, o time que taca a bola vai sempre levar vantagem. E o São Paulo acabou fazendo o segundo gol, ganhando a partida. E foi justo. Se você pegar o jogo todo, pelo que aconteceu, para mim o São Paulo jogou a maior parte do tempo, foi melhor. Aí você pega a estatística, que não necessariamente a estatística diz o que foi o jogo, mas você pega a estatística e você vê chutes a gol. São Paulo chutou 14, o Corinthians chutou 7. Não, chutes a gol não. Chutes, que pode ser chute de qualquer maneira. O São Paulo chutou 14 e o Corinthians 7. O São Paulo chutou 5 em direção ao gol. E o Corinthians, apesar de ter chutado pouco, mas também chutou 5 em direção ao gol. O Corinthians tentava ser mais preciso no chute. Por quê? Porque tinha mais dificuldade de chegar ao ataque. O São Paulo chegava com mais facilidade, então acabava chutando mais. E muitas das vezes, de qualquer maneira. Preciso, foram 5. O Corinthians chegava menos. O tanto que você via que até na posse de bola, a posse de bola foi um pouquinho mais do São Paulo. Número de faltas, quase 40 faltas ao total. O Corinthians fez um pouquinho mais, porque o Corinthians, necessariamente no primeiro tempo, correu mais atrás do São Paulo, então marcou mais, acaba fazendo mais falta. Mas assim, não foi um jogo ruim, mas também não foi um jogo bom. Porém, aí eu coloco o horário do jogo. O horário do jogo fica muito difícil você fazer um jogo dinâmico com o sol que tava. E o São Paulo ganha, o Corinthians perde. Situação do Thiago Nunes fica bem complicada mesmo. Dá uma olhada aqui
na classificação. E saiu aqui, não tem a classificação? Não tem, não tem a classificação aqui. Deixa eu ver, por sacanagem, não tem a classificação, rapaz. Ah, tem classificação aqui. São Paulo, com essa vitória, é o vice-líder do campeonato com 13 pontos. Não pode ser alcançado por ninguém. Começa a se distanciar, Internacional e São Paulo, porque Vasco perdeu, está com 10 pontos. Fluminense ganhou, chegou a 10. O Atlético Mineiro não joga nessa rodada. O Palmeiras empatou. O Fortaleza ganhou, foi a 8. O Bahia também empatou. O Santos pode chegar a 10, mas também não atinge o São Paulo. Então, amigo, São Paulo bem na fita, Diniz tranquilo. Agora, o Thiago tá complicado. Tá com 5 pontos em 13º lugar. Ele vai ter que rezar pro Flamengo não empatar, o Flamengo perder, que o Flamengo continua atrás dele. O Bragantino já perdeu, não passa. O Goiás também não joga, mas tem Atlético Goianiense com 4 pontos, que também não joga, Atlético Goianiense que não joga. Tem o Sport Recife, Ceará. Cara, a situação do Corinthians tá complicado. A situação do Corinthians tá complicada, porque ele pode terminar a rodada muito colado na zona do rebaixamento. Ele tem que torcer pro Santos hoje. Tem que torcer pro Santos ganhar do Flamengo. O Flamengo continuar atrás do Corinthians. Então, amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui. Parabéns, Tricolor Paulista. Mais uma vitória. Diniz caminhando. Thiago Nunes, semana vai ser dolorida pro Thiago Nunes. Se permanecer, né?